É cada vez maior o número de proprietários de terra que estão transformando parte ou a totalidade do terreno em RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Uma iniciativa importante que permite ao cidadão ser um parceiro estratégico do Estado na proteção da biodiversidade e das águas. No programa de hoje, você vai ver como as RPPNs já estão transformando para melhor a vida no campo e nas cidades. O Brasil aparece no livro dos recordes 2007 como o país que ainda possui a maior área verde do planeta. Mas há outro recorde que é motivo de preocupação. Somos os campeões mundiais de desmatamento. Por ano, perdemos o equivalente a um país do tamanho de El Salvador em florestas. Num país de dimensões continentais, o governo não dá conta sozinho da proteção de todos esses recursos naturais. Foi pensando nisso que a Procuradora Federal do IBAMA, Sônia Widman, redigiu há 16 anos o primeiro decreto instituindo a RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. A Constituição de 88, ela trouxe essa ideia que competia ao poder público e à coletividade a proteção dos recursos naturais, né? E com base nisso, nós encontramos um caminho dentro do próprio Código Florestal, que é o proprietário rural gravar de perpetuidade aquela área que ele tem ainda em estado natural como uma reserva e engajando assim no processo de conservação. A partir do momento que a reserva é criada, ele vai averbar à margem da sua matrícula cartorial aquela reserva ad eternum, para sempre. Não tem volta? Não tem volta. Se ele mudar de ideia? Não tem volta. Se o filho quiser mudar? Não tem volta. Só por lei. Aí a Constituição diz, né? Porque a RPPN, ela faz parte do elenco de unidade de conservação do Brasil. Ela faz parte do SNUC, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Só que é privada, é particular, mas é uma RPPN. E a própria Constituição diz que uma unidade de conservação só pode ser desafetada ou alterada mediante lei. Quais são as regras do jogo? Existe uma metragem mínima, um tamanho máximo sobre o qual se enquadre essa lei? Nós temos RPPN de menos de 1 hectare, mas são fragmentos importantíssimos de algum bioma, e temos RPPN de mais de 100 mil hectares. Não existe tamanho mínimo, não existe tamanho máximo. Qualquer parte da propriedade que tenha uma representatividade ecológica e que possa ser um corredor ecológico, que possa ser um entorno de unidade de conservação, ou mesmo uma área isolada, mas que tem um fragmento representativo, ela é muito bem-vinda como RPPN. Então, o proprietário rural que cria a sua RPPN, em princípio, a área é toda isenta de imposto territorial rural. Ele tem a chancela governamental da proteção da sua área e tem prioridade em projetos de financiamento para projetos ambientais na área. Eles têm direito à doação de madeira apreendida pelo IBAMA para fazer os projetos dentro das RPPNs, no caso de mirantes, passarelas, trilhas, enfim, tem vários incentivos. Mas o que a gente percebe, que é muito interessante, é que os proprietários que querem fazer RPPN, eles só querem fazer, o maior incentivo é ser proprietário de uma reserva particular, privada, ecológica. Eu entendo que é muito mais fácil você encontrar Deus numa RPPN do que num templo erigido pelo homem. O paraíso das RPPNs fica na pequenina cidade de Silva Jardim, a 110 quilômetros do centro do Rio de Janeiro.
Silva Jardim é a cidade do Brasil que reúne o maior número de RPPNs. São 10 ao todo, fora outras 12 que estão em fase de homologação. Nós viemos até Silva Jardim para entender por que isso acontece e reunimos alguns proprietários que, com o mapa de Silva Jardim aberto, vão explicar para a gente por quê. Por que Silva Jardim é a capital brasileira das RPPNs? Onde é que está você aqui? Bom, eu estou aqui nessas duas bolinhas verdes e eu sou a terceira e a quarta RPPN do município. Por que Silva Jardim é o boom das RPPNs? Porque quando nós começamos a movimentar essa criação de RPPNs de boca a boca, nesse movimento assim muito voluntário, o prefeito achou que isso era uma coisa boa para o município. Por quê? Porque nós temos a Lagoa de Uturnaíba, tá? Que é o berço das águas da região oceânica. Então nós fornecemos para o verão água para 2 milhões de pessoas. E toda essa conservação e essa produção de água que vem do nosso Rio São João, que é um rio importante, né, da nossa região, todas as propriedades desaguam para esses rios que vão compor a bacia hidrográfica do São João e fornecer água para o restante do estado. E qual é a motivação pessoal? Você, por exemplo, por que parte ou a totalidade da propriedade ficar intocável? O que você ganha com isso? Bom, eu sou uma pessoa especial, né? Porque para mim a RPPN não envolve dinheiro, e sim uma realização pessoal, né? Eu queria ver, como eu sempre via, os bichos passando pela mata, né? Ter a minha água cristalina. E esse meu gostar tanto foi que eu consegui convencer as pessoas. E a maioria de nós, que quando começamos esse movimento aqui, fizemos isso exatamente por amor. Por amor à nossa floresta, aos bichos que passeavam nela. Muito tempo depois é que isso virou uma expectativa de um trabalho sustentável. E nós agora já estamos incorporando essa ideia junto às RPPNs. O que é um trabalho sustentável? Por exemplo, eu virei apicultora. Então eu tenho lá uma produção de mel, eu uso a minha reserva para isso, mas a minha floresta está intocada, né? Aqui o meu amigo Jorge, que também tem uma propriedade aqui. Cadê o Jorge? Deixa o Jorge mostrar a propriedade dele. Cadê você, Opa. Jorge? No mapa. Estamos exatamente aqui às margens da BR-101. E por que você decidiu criar uma RPPN? A nossa história é um pouquinho diferente da Daisy, que nós, antes de pensarmos numa área de preservação em si, nós queríamos ter uma atividade, né, que fosse de campo, fosse do campo. Agora, essa atividade ela é 100% preservacionista, que é uma criação de camarões, que vocês têm aqui, né, na Fazenda Santa Helena. Criação de camarão sem preservação não acontece, porque você precisa preservar as nascentes, né, os mananciais, porque senão você não tem um resultado financeiro com a criação de camarão. Vamos ouvir aqui a proprietária de outras 2 RPPNs, onde elas estão no mapa de Silva Jardim, por favor. Elas estão aqui, você está marcando uma, mas elas estão aqui. São essas 2. E por que você decidiu entrar nessa? Bom, eu tenho um histórico familiar preservacionista desde o meu bisavô, que era uma época que ninguém falava nisso, a minha família já se preocupava. E eu sou bióloga, né? O meu pai que começou esse processo de RPPN, e quando meu pai morreu, eu me perguntei, o que eu vou fazer com essa fazenda? Aí eu olhei para o meu filho, que adora fazenda, falei, eu quero que a geração dele tenha a oportunidade de vivenciar isso, de andar na mata, de ver bicho, de tomar banho de rio, de beber uma água boa. E aí eu resolvi tocar o trabalho do meu pai. E temos a RPPN. Tem muita água na sua propriedade? Tem muita água. São 3 rios que contribuem significativamente para o Rio São João. Inclusive tem trabalhos de pesquisa sendo feitos lá na área, porque é realmente uma microbacia extremamente importante. E quem também se beneficiou com essa história de RPPNs foram os mico-leões dourados, que ocorrem apenas na baixada litorânea do Rio de Janeiro, e a maior concentração dessa espécie selvagem se dá justamente em Silva Jardim, assunto da Denise, que está à frente dessa importantíssima reserva que protege os mico-leões. Por que o mico-leão dourado
deve agradecer aos proprietários. RPPN. Veja bem, a reserva de Poço das Antas está aqui nessa região, inteiramente no município de Silva Jardim, e cercada por RPPNs, né? Essas propriedades que são áreas de extrema importância biológica, como a reserva de Poço das Antas é, a primeira reserva criada no Brasil há mais de 30 anos atrás, gerenciada pelo IBAMA, e as RPPNs são áreas extremamente importantes porque elas conectam os remanescentes de floresta atlântica que ainda existem aqui nessa região. São corredores verdes, são corredores ecológicos. São corredores florestais, eu diria, né? Nessa escala menor, as RPPNs são os nós dos corredores e contribuem também para a revegetação dessas faixas de floresta, que pode ser, e é interessante que sejam revegetadas ao longo dos rios, né, das áreas de preservação permanente. Então, nessa escala menor, as reservas, as RPPNs, são muito importantes. O proprietário voluntariamente compartilha com o poder público a responsabilidade pela conservação. Né? Ou seja, olha, nós não estamos aqui de braços cruzados, nós não estamos criticando apenas, reclamando apenas, e mais do que isso, nós estamos propondo soluções, aplicando soluções com o seu apoio, com a sua outorga, com o seu reconhecimento. Por que alguém que mora na cidade deve entender que a RPPN também é vantagem para ele? Você já ficou um dia no seu apartamento no Rio de Janeiro sem água na torneira? Um dia. Eu acho que isso é suficiente para que a população urbana entenda a importância dessas áreas protegidas, né, dos mananciais protegidos, que sem florestas vão realmente secar, ser comprometidos, e você que está na sua casa vai sentir falta disso. E eu acho que o reflexo direto, primeiro, são realmente recursos hídricos, água. Então, se não se lembrar de mais nada, se não lembrar do mico, do camarão, do que for, lembre-se da água. Um dos lugares de Silva Jardim que mais tem nascentes de água é a RPPN da Fazenda Bom Retiro. O proprietário oferece o espaço para visitação de escolas, universidades, grupos de terceira idade e turistas. São 556 hectares de muito verde e água. A gente mostra que floresta é fábrica de água e aqui você pode beber água do rio, das duchas, porque a nascente é próxima e as pessoas vizinhas nossas que moram acima respeitam a passagem do rio. A Mata Atlântica é tão fantástica que ao mesmo tempo que ela recupera, né, dando essa biodiversidade de flora, a fauna acompanha. Os passarinhos já vêm várias formas de espécies de pássaros, já vêm mamíferos, já vêm roedores. Quer dizer, a Mata Atlântica é muito mágica, muito fantástica. E a gente acaba tendo a água também, aqui desse Monte Nascente, água que na época de maio, junho, julho, que é a época de escassez de água, a nascente aqui secava. A água que não seca mais. Desde 2002, 2003, a água é direto da floresta, da revegetação. Quem vem da cidade se encanta com tanta beleza.